Vamos ler a palavra do Senhor que está em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 32. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andando sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, esta é a passagem na Bíblia que nos conta que Jesus andou sobre o mar. E nós vemos aqui o motivo por qual ele andou sobre o mar. Ele despedia uma multidão, manda os discípulos se adiantarem para a outra margem, foi orar. Foi estar sozinho na presença de Deus. E quando ele sai desse momento, não é, de oração com o Pai Celestial, ele vê que o barco está longe, já é madrugada, e ele vai ter com os discípulos andando sobre o mar. Então Pedro, não é? Então eles ficam aterrorizados, porque eles nunca viram tal coisa, nem nós, não é? Se víssemos uma pessoa andar sobre o mar, nós ficaríamos também a achar que estávamos vendo uma alucinação e ficaríamos com certeza muito amedrontados. E eles gritam de medo e Jesus percebe o terror no coração deles e lhes acalma a alma. Tenham coragem, sou eu que estou aqui. Sou eu que estou indo ter com vocês. Então Pedro diz: "Senhor, se és tu, deixa-me ir ter contigo." Então Jesus diz: "Venha." E Pedro sai do barco. Pedro acredita. Pedro exerce a sua fé. E Pedro caminha sobre as águas. Mas de repente ele tira os olhos de Jesus. E ele começa a reparar no que está ao redor dele, o vento. Então ele começa a afundar. E ele grita por Jesus: "Jesus, socorre-me!" Então Jesus vai lá e lhe ergue com a sua mão. E lhe diz: "O que faltou? Fé. Homem de pouca fé." Então ele ajuda, ele estende a mão. Com compaixão, com amor, Pedro segura na sua mão, escuta a sua orientação. E ele volta a caminhar, até que ele chega no barco ao lado de Jesus. E esta reflexão, ela é exatamente isso que nós lemos, mas nunca prestamos atenção. Pedro anda sobre as águas 2 vezes, não uma, com Jesus. Ele tem a vontade de andar, de acreditar. Ele sai do barco, ele anda pela primeira vez. Mas então ele presta atenção na situação e ele cai. Como qualquer um de nós. Eu, você,
dependendo da situação que se levanta ao nosso redor, nós podemos ficar com medo, não é? Porque o inimigo das nossas almas, ele levanta situações, meu irmão, minha irmã, ao qual nós vamos, de alguma forma, sentir esse sentimento. E ele começa a afundar. Mas o que que ele faz nessa hora? Ele grita, ele clama: Senhor, socorre-me, Jesus. Então, Jesus está lá. E Jesus é um amável professor. E ele diz o que faltou: fé. Então, meu irmão, eu não sei qual é a situação que se levanta ao seu redor, qual é o vento forte que se levanta. E você estava confiando em Jesus, olhando para Jesus, mas de repente esse vento forte veio com tanto ímpeto que você olhou para o vento e você tirou os seus olhos dos olhos de Jesus e você começou a afundar. É nesse momento que você tem que fazer o quê? Clamar a Jesus. Reconhecer: Jesus, olhe, me socorra, me ajude. E como é que nós fazemos isso? Oração. Indo para o nosso quarto em secreto, falando com Deus, pedindo, clamando por socorro. Então, ao clamar por socorro, Jesus nos estende a mão. E ao estender a mão, nós saímos de toda e qualquer situação. Porque este mesmo Jesus que estende a mão é aquele que diz: nada é impossível ao Senhor. Então, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Clame a Jesus. Ele te escuta, ele não está longe que não possa te escutar. E então, Pedro levanta. E aí ele já está com a segurança de Jesus ao lado. Ele caminha novamente e entra no barco pela segunda vez. E a mensagem é essa, meu irmão. Mesmo que você saia do barco, comece a caminhar e na sua caminhada, em algum momento, você, por alguma situação, deixe de crer, caia no mar, clama a Jesus, Jesus vem, te estende a mão e então você sai do mar e vai começar a caminhar novamente. Lembre-se, Jesus está sempre ao seu lado. Sempre. Em qualquer momento, em qualquer situação. Clame ao Senhor. Ele te escuta, Ele te compreende, Ele te ajuda. Ele é o amigo fiel nas horas mais escuras e tenebrosas. Então, somente você deposite a sua confiança em Jesus. Ele está ao seu lado, pronto para te puxar, te erguer e andar com você novamente, fazer com que você entre no barco da sua vitória. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.